Olá, o meu boa noite a todos, o meu boa tarde, o meu bom dia. Isso vai depender de quando você vai assistir esse vídeo, esse nova edição do programa Papo Reto, um pouco diferente dessas vezes. Vocês podem ver aí nas logomarcas de um lado e do outro que não tem o jornal Opção do Entorno, tá só o blog do Carlos, porque dessa vez a gente veio aqui para bater um papo com vocês, para dar a nossa opinião sobre uma notícia, não a notícia em si, propriamente ditas. Nós vamos emitir a nossa opinião sobre as manifestações ocorridas hoje, dia 15 de março de 2020, em pleno domingo de pandemia de coronavírus, uma manifestação pró-Bolsonaro contra o Congresso Nacional e contra o STF, convocada pelo próprio presidente da República. Eu fiz uma matéria no blog do Carlos, que o título está lá assim: falta de bom senso faz bolsonaristas irem às ruas em manifestações que põem todas as cidades onde elas ocorreram em risco. Só não tem esse onde elas ocorreram lá no título, porque não cabe, o programa não aceita. Mas essa é a verdade sobre o nosso ponto de vista, sobre a nossa opinião, e é sobre isso que a gente quer falar com vocês. Bom, depois a gente vai discutir a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro sobre essa manifestação extremamente desarrazoada que aconteceu nesse domingo 15 de março de 2020. Por que eu digo que essa manifestação colocou todas as cidades onde elas ocorreram em risco? Nós temos que pensar o seguinte. Vou dar um exemplo do Distrito Federal, que está a 36 quilômetros aqui da minha casa, bem pertinho, onde todo mundo vai trabalhar, onde todo mundo vai fazer compra, onde todo mundo volta, da onde a gente traz as coisas, inclusive pode trazer o coronavírus também para cá, para a nossa cidade. Ok? Vamos dizer o seguinte: hoje, o estágio do protocolo seguido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal é o seguinte: todas as pessoas que tiverem sintomas, mesmo que leve, de contaminação pelo coronavírus e tem algum histórico de contato com pessoas que estiveram fora do país, estiveram nos países de risco, ou que ela própria tenha viajado para fora e voltou para o país, elas são imediatamente recebidas nos hospitais, isoladas, é colhido o material para o exame e a contraprova, e ela depois, se os sintomas dela forem a menos, elas vão para casa cumprir um isolamento domiciliar até que saiam os resultados. Sair os resultados, com o resultado positivo, ela fica em tratamento no isolamento domiciliar assim mesmo, só vai para o hospital se a situação dela agravar muito. Ok? Beleza, esse é o protocolo que nós estamos hoje. Mas vamos pensar na irresponsabilidade desses fanáticos idólatras que foram às ruas do Distrito Federal hoje. Vamos imaginar que apenas 5, porque São Paulo, 4 contaminações comunitárias já fizeram ela mudar o estágio de combate ao vírus, ok? Se apenas 4 pessoas dessa manifestação pegarem o vírus e forem aos hospitais e disserem que não tiveram no exterior, nos países considerados perigosos, vamos dizer assim, e não tiveram contato com nenhuma pessoa que teve no exterior num desses países considerados de risco, e falarem que foram na manifestação, isso vai acender um alerta amarelo. Vai dizer o seguinte: estamos tendo a contaminação comunitária. O que significa contaminação comunitária? É quando o vírus já começa a circular livremente na cidade e você não consegue determinar a origem dele. Aí você sabe o que acontece quando ocorre essa situação? A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal muda de estágio no tratamento da pandemia. A partir daí, ela não fará mais os exames nas pessoas que chegarem com sintomas leves nos hospitais. Vocês entenderam a gravidade da irresponsabilidade desses fanáticos que foram às ruas hoje? Não é só para eles, é para todo mundo. Basta 4 deles se infectarem para que toda a população do Distrito Federal e adjacências que às vezes vão para lá, basta só 4
4 contágios dessa maneira, para que você tenha que esperar que o seu filho fique em estado grave para que ele seja atendido, para que você fique em estado grave para que você seja atendido, para que seu pai fique em estado grave para que seu pai seja atendido, ou para que seu avô esteja em estado grave para que ele esteja atendido. Ok? Sabe por que isso? Porque não faz mais sentido a Secretaria de Estado continuar fazendo o exame muito no início para rastrear a origem do vírus, porque a origem do vírus passa a ser não determinada mais por causa desses 4 idólatras fanáticos irresponsáveis que foram para as ruas no dia 15 de março de 2020. Vocês conseguem compreender o tamanho da barbaridade, da imbecilidade que esses caras fizeram hoje? Pois bem, aí vai vir a argumentação dos bolsonaristas. O presidente mesmo já disse isso 2 vezes, uma lá nos Estados Unidos e outra aqui no Brasil. Mas a letalidade, a mortandade do coronavírus é muito baixa, é menos que HIV, é menos que não sei o que, é menos que não sei o que lá. Ok, só que uma pandemia, por que a Organização Mundial de Saúde considera todo novo vírus de gripe um grande risco para a humanidade? Porque a contaminação desse tipo de vírus é muito mais rápida, muito mais ágil do que qualquer uma dessas outras doenças que os fanáticos gostam de dizer que matam muito mais do que o coronavírus, do que qualquer outro vírus de gripe. Ok. A letalidade é só 3%. Beleza, 3% de 100 é quanto? É só fazer matemática. 3% de 100 é quanto? 3, pouquinho, né? Mas e 3% de 100 mil? É 3 mil. E 3% de 200 mil? É 6 mil pessoas. Vamos dizer que 100 mil pessoas aqui no Distrito Federal e nas adjacências peguem o coronavírus. Em média, se a nossa letalidade for a mesma da Coreia, que nós vamos falar sobre isso mais à frente, se a nossa letalidade for a mesma que lá na Coreia, 3%, serão 3 mil corpos para serem resgatados pelas funerárias, levadas para o IML, serem feitas os exames com todo o protocolo de pandemia e serem liberados para serem enterradas. Vocês já imaginaram o tamanho do congestionamento de pessoas mortas? Vocês estão vendo o tamanho da irresponsabilidade desses fanáticos idólatras que foram às ruas nesse dia 15 de março de 2020, pleno domingo? Pois bem, é isso aí mesmo. Aí, a taxa da letalidade é baixa. Pois é, só que a taxa de letalidade ela tem que ser medida, ela não é um número absoluto, ela está muito relacionada à capacidade dos governos de atenderem os seus cidadãos. Na China, por exemplo, onde a taxa de letalidade está um pouco abaixo de 3%, eles construíram um hospital com 2 mil leitos de UTI, 2 mil leitos de UTI em apenas 10 dias. Ok? Na Itália, onde eles não têm os leitos, onde está faltando leito para atendimento das pessoas graves, a taxa de letalidade está chegando a 5%, beirando 5%. Num país onde a saúde é muito melhor do que a nossa e onde a saúde, só que mesmo assim ela não conseguiu atender todos os casos que aconteceram. Vocês compreendem que a taxa de letalidade ela é relacionada à capacidade de cada governo de atender os seus cidadãos? Pois bem, então vamos vir aqui para o Brasil, onde o presidente disse que a gripe, essa é uma gripe comum que mata menos que muitas outras gripes que ele já viu, que ele já ouviu falar. Beleza. Só o Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, calcula que São Paulo, se mantiver o mesmo ritmo de contaminação, de aparecimento de novos casos, eles calcularam que vão precisar de 45 mil leitos. Ok? Beleza? Vocês sabem quantos leitos o Brasil inteiro tem na sua rede pública e na rede filantrópica de saúde juntas? 28 mil. Não dá para atender só os cidadãos, nem os cidadãos de São Paulo. Imagine todo o país. Aí vocês acham que a nossa taxa de letalidade vai ficar nos 3% como da China ou nos 5% como da Itália? Aí o presidente Bolsonaro vai poder dizer que é uma gripe que mata como qualquer uma outra, ou menos que como uma outra? Agora ele disse isso. E depois?
Se os governadores responsáveis não fizerem o que tem que fazer, forem cair na onda desse populismo barato, perigosíssimo, né? A nossa taxa de letalidade será que com menos da metade da capacidade de atender os cidadãos de um único estado entre 27, será que a nossa taxa de letalidade fica em 5%, como na Itália? Muito difícil, né? Pois bem, aí nós falamos muito dentro dessa manifestação e colocamos o presidente Bolsonaro como responsável. Por que eu coloco o presidente Bolsonaro como responsável? Tá claro, acho que para todo mundo, que foi muito grave, é muito grave esse assunto e que as pessoas todas foram colocadas em risco por uma gangue de irresponsáveis, idólatras, sem juízo nenhum, sem nenhum bom senso de fazerem o que fizeram, ok? Basta 5 pessoas dessas que foram às ruas, aliás, 4, estou colocando 4 aqui, porque em São Paulo 4 bastaram para isso, 4 pessoas dessas que foram às ruas do Distrito Federal contraírem o vírus e não terem tido nenhum contato com alguém que foi à Europa, Estados Unidos ou algum país de risco, ou elas próprias não tiverem ido, para que ninguém mais seja atendido preventivamente, só seja atendido após quando estiver em estado grave pela rede pública, ok? Parabéns para vocês. Ok. Mas por que o presidente Bolsonaro é centro dessas manifestações? E por que eu digo que essa manifestação é uma manifestação presidencial? Porque o presidente Jair Bolsonaro mandou uma mensagem via WhatsApp a uma pequena quantidade de amigos, como ele pode dizer, como ele disse, convidando para essa manifestação. Oh, que inocência do presidente, né? Ninguém ia printar e ninguém ia mandar para os movimentos organizados pró-Bolsonaro para que eles mandassem como uma propaganda, ó, venham para as ruas que o nosso capitão, o nosso ídolo maior, o nosso Deus pagão está nos chamando. Será que ele... olha, não ia. Ninguém iria fazer uma coisa dessa, né? Beleza, fizeram isso. Convidaram as pessoas e aí isso virou ainda um tumulto na imprensa porque o evento é contra, a manifestação é contra o Congresso Nacional e contra o STF, ou seja, era contra 2 dos 3 poderes de Estado do Brasil. Aí depois veio o coronavírus que poderia atrapalhar a manifestação. As pessoas vão ter medo do coronavírus. O que o presidente fez? Lá dos Estados Unidos, na segunda-feira 10, o presidente disse, pequena crise do coronavírus é mais uma fantasia, não é tudo isso que a imprensa propaga. Ou seja, ele começou a rebaixar o grau de gravidade do coronavírus para que as pessoas se sentissem confortáveis a comparecer nas manifestações. Aí no dia seguinte ele chega no Brasil e diz o seguinte, eu não acho, eu não sou médico. Nesse dia, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretou pandemia mundial do coronavírus, do Covid-19. Aí um repórter na saída do Palácio da Alvorada perguntou para ele quais seriam as atitudes do governo diante dessa decretação da OMS. Aí ele falou assim, eu não acho, eu não sou médico, eu não sou infectologista. O que eu ouvi até o momento é que outras gripes mataram mais do que essa. Decretou de vez o rebaixamento da letalidade, da gravidade do Covid-19, do coronavírus, e disse para a população, pode ir, vai para a manifestação, gente, de boa, não vai acontecer nada, dá nada não, pode ir, beleza. Aí, só que caiu todo mundo em cima. Ele sabia, o Bolsonaro não dá um passo sem saber qual é a próxima jogada do adversário, ou do outro jogador, ou do contrário, vamos dizer assim, porque ninguém é adversário na imprensa de ninguém, nós só estamos falando aqui o que acontece, fatos. Aí, na sexta-feira, ele faz um pronunciamento cheio de palavras rebuscadas, e no meio de um monte de palavras ele falou assim, acho que as manifestações precisam ser revistas. Acho que o calendário não sei o que lá, populares, ele usou outra palavra, manifestações populares precisam ser revistas. Não foi incisivo, não mandou os seus seguidores ficarem em casa, irresponsavelmente, principalmente como um presidente da República, deixou que as pessoas fossem às ruas e colocassem toda uma nação em risco. Não fez a parte dele. E eu acho que isso precisa ser considerado, precisa ser visto por todo mundo,
e pensado pelas pessoas e pelas pessoas que têm o poder na mão. Ok? Não sou contra o Bolsonaro, votei no Bolsonaro, pedi voto para o Bolsonaro. Não adianta ninguém vir aqui nesse vídeo comentar, dizer que eu sou esquerdista, esquerdopata, não, porque se entrarem nas minhas publicações do blog do Carlos, vai ver que há anos, muito antes dos bolsomínios nascerem, eu luto contra o lulopetismo, contra o esquerdismo, o comunismo, o socialismo nesse país. É uma luta árdua que durante muitos anos me senti sozinho. Ou seja, aqui não é um esquerdista, aqui não é um lulopetista, aqui é só uma pessoa consciente. Aqui é só mais um dos 50% da população. Porque 50% da população são como eu, que vocês chamaram de isentão. Os outros 50% é 25 bolsonarista e 25 lulopetista. E aí vocês decidem como vocês querem me atacar e como vocês querem se comportar diante desse vídeo. Então, gente, era esse o meu recado desse nosso papo reto onde não faz curva. Eu espero que vocês tenham entendido, guardem a mensagem, entendam a mensagem e não venham aqui me criticar pelo meu ponto de vista, porque todo ele é embasado, é bem argumentado. Se você quiser contra-argumentar, fique à vontade. Quem gostou, dá um like aí, se inscreve aí na nossa página, clica no sininho para receber uma notificação todas as vezes que nós publicarmos os nossos vídeos. Tem sempre entrevista, cotidiano, coisas que acontecem na região do entorno sul, principalmente em Valparaíso, Distrito Federal e assim por diante. Se vocês gostaram, não esquece, se inscreve, clica no sininho e vai seguindo a gente. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. E eu fui!